Vamos entrar hoje em cheio no nosso assunto, começando pelo tema das independências na América Espanhola, um tema amplo, tanto em termos geográficos quanto em termos temporais. E eu vou passar pelo mapa, depois vou tirar a atenção dele, mas só para vocês ficarem com essas regiões na cabeça, né? Ou seja, aqui o território do vice-reino da Nova Espanha, que vai se transformar no México, a América Central, que faz parte do México nos primeiros anos de vida independente, depois se separa do México como uma grande confederação e depois se fragmenta em vários estados, mas o movimento de independência da América Central acompanha o México. E aqui na América do Sul, nós temos o vice-reino de Nova Granada, com a capitania geral da Venezuela, que está integrada ao vice-reino de Nova Granada, que tem um movimento de independência com um foco inicial em Caracas, na Venezuela, e que vai se espraiar aqui para todo o vice-reino de Nova Granada e vai dar origem à chamada Gran Colômbia. A Gran Colômbia, que é o projeto do Simão Bolívar de constituir um Estado nacional que correspondesse aos antigos contornos do vice-reino de Nova Granada. Isso não acontece e poucos anos após a independência, já a Gran Colômbia se fragmenta entre Venezuela, a Colômbia e o Equador. Bom, o vice-reino do Peru. O vice-reino do Peru também incorporava uma parte do chamado Alto Peru, ou seja, uma parte da Bolívia. E o vice-reino do Peru foi a região da América Espanhola continental mais resistente à causa da independência. Vocês sabem que Cuba também, pelas razões todas da escravidão, das conexões com os Estados Unidos, também foi resistente e vai permanecer como colônia ainda até fins do século XIX. Mas também o vice-reino do Peru tinha bastiões entre as elites realistas leais à Espanha e que resistiram ao projeto independentista. Por fim, o vice-reino do Prata, que foi criado só no século XVIII, que foi criado no ano de 1776, foi criado no âmbito das chamadas reformas borbônicas, reformas que foram realizadas pela coroa espanhola sob a dinastia dos reis Bourbons, com vistas a modernizar, a racionalizar a sua gestão das colônias na América. E foram feitas uma série de mudanças administrativas nas colônias hispano-americanas durante a segunda metade do século XVIII e a criação do vice-reino do Prata, do Rio da Prata, está relacionada a isso. Então, esse vice-reino, quando criado, passa a englobar uma parte da Bolívia, passa a englobar o sul da Bolívia, que era uma região rica em mineração, e isso afeta os interesses do vice-reino do Peru, que perde o controle sobre essa região mineratória do sul da Bolívia, e, ao mesmo tempo, o que vieram a ser a Argentina, o Paraguai, o Chile e o Uruguai, não é? O Uruguai tem uma condição particular, como vocês sabem, eu vou falar um pouquinho dele ao longo da aula de hoje. O Uruguai tem uma condição particular ao longo do período colonial, porque ele pertenceu em alguns momentos à coroa portuguesa e depois ele volta a pertencer à coroa espanhola, com o nome de Banda Oriental. E o Uruguai, então, vive o seu processo de independência muito marcado por essa condição de estar sempre em disputa por Portugal e por Espanha. Então, depois vou contar a história também da Banda Oriental e das suas relações com o vice-reino do Rio da Prata. De toda forma, quando nós falamos dos movimentos de independência, a Banda Oriental estava, de fato, em mãos da Espanha. E, estando em mãos da Espanha, participa do movimento pela emancipação, muito articulada com Buenos Aires, muito articulada com a guerra em curso na Argentina. Então, a independência do Uruguai é uma independência que é também puxada, articulada, estimulada pelos acontecimentos em curso em Buenos Aires. Os desdobramentos lá são outros e Portugal acaba voltando a controlar
o Uruguai, e um pouco depois o Brasil se torna independente, um pouco depois ocorre a chamada Guerra Cisplatina, quando o Uruguai, então, alcança a sua emancipação em relação ao Brasil. Bom, então esse é o cenário dos acontecimentos que eu vou descrever na aula de hoje. Quero que vocês tenham uma ideia das questões, dos problemas, das referências, das personagens que entraram em cena nesse contexto das guerras de emancipação na América Espanhola, e na aula que vem eu vou me aprofundar em debates historiográficos que são importantes vocês conhecerem. É claro que hoje eu vou chamar atenção para uma coisa ou outra, mas eu pretendo organizar o debate historiográfico na aula da semana que vem. Então vou começar pelo vice-reino da Nova Espanha, pelo México, que vive a sua guerra de independência de uma forma bastante particular e não articulada com os acontecimentos na América do Sul. Embora houvesse, é claro, razões em comum que tenham desencadeado as tensões no vice-reino da Nova Espanha, na América do Norte, na América Central e, ao mesmo tempo, na América do Sul. Então, eu vou agora deixar o mapa um pouco de lado e entrar nessa apresentação que eu quero fazer a vocês. Em primeiro lugar, lembrando que as guerras de independência na América Latina, de maneira geral, têm uma relação, é claro, estreita com a Revolução Francesa. Então, se nós fôssemos buscar, na aula que vem vamos falar de uma discussão que existe sobre as motivações da causa independentista na América Latina, sendo localizadas ainda no século XVIII, no bojo das reformas borbônicas. Existe uma discussão em torno disso, mas nós aqui agora vamos deixar de lado esse debate historiográfico que virá depois, para nos concentrar nessa ideia de que a Revolução Francesa, tanto pelas ideias iluministas que circulam, que são discutidas, que são experimentadas na França no processo revolucionário, quanto depois, sobretudo, pela expansão napoleônica e as tropas napoleônicas chegando à Península Ibérica, entrando em Portugal, como vocês bem sabem, provocando a vinda da corte para o Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, entrando na Espanha, em 1808. E a invasão napoleônica à Espanha em 1808 guarda, então, uma relação direta com os acontecimentos que se desencadeiam na América Espanhola a partir desse momento. Ou seja, a Revolução Francesa, por um lado, coloca em discussão uma série de referenciais sobre uma nova ordem fundada sobre o liberalismo, fundada sobre a república, fundada sobre a razão. Todas essas questões estão circulando a partir de autores como Jean-Jacques Rousseau, e Jean-Jacques Rousseau é um dos autores que vai chegar à América. O texto do José Luiz Romero, que vocês vão ler para a semana que vem, traz essa questão do contrato social sendo lido e discutido por determinadas figuras, pensadores, políticos, que fazem, enfim, que fazem essas ideias entrarem em cena e provocarem toda uma movimentação que teve, daí, conforme o autor, conforme o historiador, um impacto mais ou menos fundamental para os desdobramentos das guerras de independência. Há autores que enxergam nas ideias francesas um fator absolutamente central e há autores que consideram que as ideias francesas tiveram toda uma especificidade no mundo ibero-americano e que essa especificidade deve ser levada em consideração. Ou seja, o papel das ideias francesas é um dos aspectos do debate historiográfico que nós vamos recuperar na aula que vem. De toda forma, em 1808, a Espanha é invadida pelas tropas napoleônicas. E, como vocês sabem, havia na Espanha, nesse momento, uma disputa a respeito da sucessão dinástica entre Carlos IV e seu filho, que veio a ser Fernando VII.
Fernando VII acaba assumindo o trono da Espanha, mas a disputa que se deu entre pai e filho foi algo que também contribuiu para desgastar a Espanha em um cenário já abalado, já desgastado por outros fatores que eu vou deixar de lado agora. Esse desgaste fragiliza a figura do novo rei, Fernando VII, que se torna cativo dos franceses. Ele é capturado pelos franceses e o trono da Espanha passa a ser um trono com um rei ausente, um rei que está cativo dos invasores e, ao mesmo tempo, o irmão de Napoleão Bonaparte, José Bonaparte, se autoproclama rei da Espanha e passa a reclamar para si a soberania espanhola. Entretanto, uma parte importante da população da Espanha reage contra a invasão francesa, surgem grupos de guerrilha, de resistência armada ao exército francês. Não há um rei espanhol capaz de organizar um exército oficial contra os invasores, mas a população se organiza para resistir aos invasores e é então que na cidade de Sevilha, no sul da Espanha, se organiza uma junta de governo central. Outras juntas de governo vão existir em outras cidades da Espanha. E essa junta de governo central procura centralizar o movimento de resistência aos franceses. Um pouco depois, essa junta é obrigada a se dissolver e vai se reorganizar na cidade de Cádiz, no ano de 1810. E ao se reorganizar, a junta de governo decide pela convocação das cortes. As cortes, uma instituição prevista pelo antigo regime espanhol. E essa convocação das cortes supunha o envio de deputados representantes de todas as partes do Império Espanhol. Essa reunião das cortes em Cádiz, como vocês bem sabem, está na origem da chamada Constituição de Cádiz de 1812. E a Constituição de Cádiz de 1812, que tem sido objeto de muitas discussões, de muitos seminários, de muitos congressos, por conta do seu recente bicentenário, então é um tema que eu sei que vocês conhecem. A Constituição de Cádiz de 1812 é uma Constituição que reconhecia a legitimidade de Fernando VII no trono da Espanha, embora temporariamente ele estivesse ausente, e, por outro lado, previa que o rei jurasse a Constituição, ou seja, que o poder do rei passasse a ser limitado pela Constituição. A Constituição de Cádiz, então, reafirma a soberania espanhola perante os franceses, reafirma a sua lealdade a Fernando VII e, no entanto, a Constituição de Cádiz introduz na Espanha todo um arcabouço jurídico liberal que pretende transformar o regime monárquico na Espanha. Então, esse é o cenário na Espanha, que tem naturalmente desdobramentos drásticos para as colônias americanas. Em 1808, a situação é, as colônias americanas também ficam despojadas de um rei. O rei Fernando VII está ausente. E a partir daí, vão se organizando a partir dos cabildos. Os cabildos eram as câmaras municipais que existiam em grandes cidades da América Espanhola colonial, eram instâncias de poder político importantes na América Espanhola colonial, e esses cabildos também vão, aos poucos, dar origem a juntas de governo, a exemplo do que acontecia na Espanha. E vão reclamar para si a prerrogativa de governar a colônia na ausência do rei. Mas essas juntas de governo também tendem, nesse momento, a se declarar leais a Fernando VII. Leais a Fernando VII. Então, reconhecem ainda o seu vínculo com a Espanha. Se, por um lado, reconhecem o seu vínculo com a Espanha e pretendem governar com autonomia durante a ausência do rei, por não haver outra alternativa senão essa, se, por um lado, essa é a posição assumida pelas juntas de governo, por outro,
o que acontece é que esse vazio de poder, esse vácuo de poder e, ao mesmo tempo, essa experiência de autonomia dá espaço para que a ideia de independência, de ruptura dos laços coloniais pudesse ganhar forma. E esses projetos de ruptura com a Espanha vão ganhar forma em um ritmo mais acelerado ou menos acelerado conforme a região. Ou seja, essa passagem de uma lealdade a Fernando VII para um projeto efetivo de se tomar esse poder das juntas de governo em mãos para conduzir aquelas sociedades, aqueles territórios à emancipação política. No caso do México, no caso do vice-reino da Nova Espanha, o processo se dá em linhas muito gerais aqui da seguinte forma. A ausência de Fernando VII do trono, o rei espanhol feito cativo, cria um ambiente no vice-reino da Nova Espanha em que os criolhos, os chamados criolhos, ou seja, as elites americanas descendentes dos espanhóis, aquelas elites que tinham uma condição privilegiada em geral, em termos econômicos, em termos culturais, em termos políticos, começa a manifestar a sua insatisfação em relação às elites peninsulares. As chamadas elites peninsulares eram compostas por aqueles espanhóis que efetivamente vinham da Espanha transitoriamente para as colônias da América, mas que eram espanhóis, não eram nascidos na América. E esses conflitos, essas tensões entre criolhos e peninsulares haviam se agudizado durante as chamadas reformas borbônicas. Ao longo do século XVIII, os criolhos perderam uma série de prerrogativas que passaram a ser reservadas aos peninsulares. E, nesse contexto do trono espanhol vago, entre aspas, os criolhos se organizam contra os peninsulares e conseguem depor o vice-rei da Nova Espanha, um vice-rei chamado Iturrigaray. E esse vice-rei é enviado de volta à Espanha. Nesse contexto, entretanto, as cortes de Cádiz, já reunidas, a junta de governo em Cádiz, vai reagir a essa iniciativa dos criolhos na Nova Espanha e enviar um novo vice-rei para a Nova Espanha. Ou seja, as juntas de governo na Espanha não reconhecem o direito das colônias em depor um vice-rei e em reclamar todo o poder para si. O vice-rei representava o rei da Espanha, que não estava presente. A população, uma parte da população, aproveita o ensejo para, então, se ver livre desse vice-rei que era identificado com os peninsulares, e os peninsulares contam com o apoio das juntas de governo na Espanha para procurar restabelecer a ordem no vice-reino de Nova Espanha. É muito interessante porque essa reação das juntas de governo na Espanha já é um indício de uma contradição que acompanha todo esse processo que vai culminar na Constituição de Cádiz, que é de uma demanda liberal por parte das juntas de governo na Espanha, que desejam limitar o poder monárquico, e, por outro lado, uma posição que vai ficando clara de reafirmar o domínio colonial espanhol sobre a América. Ou seja, o liberalismo que circulava nesse ambiente das juntas de governo, da junta de governo central e depois nas cortes de Cádiz, não deveria ser estendido às relações entre metrópole e colônias. As colônias não podiam esperar uma flexibilização dessas relações coloniais. E isso vai contribuindo na medida em que os americanos vão percebendo que a correlação de forças era essa, isso vai contribuindo para que o desejo de ruptura se fortalecesse em detrimento da ideia de lealdade a Fernando VII e de manutenção dos vínculos com a Espanha. Muito bem, um vice-rei, um novo vice-rei, então, chamado Francisco Javier de Venegas, chega,
está a caminho do vice-reino da Nova Espanha e, nesse contexto, um grupo se organiza para conspirar contra essa reação da Espanha, ou seja, para levar adiante aquela primeira mobilização que houve e que culminou com a deposição do vice-rei Iturrigaray. Fazem parte desse grupo homens importantes, advogados, comerciantes do norte do México, que estão ao norte da cidade do México, sobretudo em torno da cidade de Querétaro. Querétaro é uma cidade que está um pouco ao norte da cidade do México e esses homens passam a conspirar, se reunindo na casa de um deles, e faz parte dessa conspiração um padre chamado Miguel Hidalgo y Costilla, o famoso padre Miguel Hidalgo. O padre Miguel Hidalgo é uma figura que tem uma trajetória bastante surpreendente, uma trajetória de um homem que era ligado ao alto clero, que havia tido uma educação formal, uma educação erudita, que havia sido reitor de um colégio católico em Valladolid, que é uma cidade do estado de Michoacán, atualmente mudou de nome, chama-se Morelia, e ele havia sido reitor desse colégio e lá pelas tantas ele abandona essa sua ligação com o alto clero católico e resolve se tornar cura, padre de um pueblo indígena no estado de Guanajuato, que é um estado vizinho ao estado de Querétaro. Querétaro é o nome da cidade, é também o nome do estado. Então, ele vai se tornar cura, ele, Miguel Hidalgo, se torna cura desse pueblo no estado de Guanajuato, que é um pueblo chamado Dolores. E nesse pueblo vivem índios que trabalham na mineração, são índios pobres, são índios que carregam durante todo o período colonial essa experiência da exploração da mão de obra indígena voltada na região de Guanajuato à mineração.